Bom, esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal, sem grandes edições por enquanto. Ainda estou me informando e estudando sobre o assunto para trazer conteúdos melhores, né? Mas sem se enrolar muito, vamos falar hoje sobre pornografia. Eu sei, existem dezenas, centenas, milhares de conteúdos muito bem feitos e elaborados ao longo de toda a internet relacionados ao assunto, mas eu tenho o meu caso pessoal, então espero que de alguma forma isso possa ajudar, orientar ou abrir os olhos de alguém. Se der para fazer isso com uma pessoa, já vai ter valido a pena ter feito esse vídeo. Bom, meu perfil é muito parecido com provavelmente a maioria das pessoas que acessaram esse vídeo. Eu sou um homem de 20 e poucos anos, sou da geração do final dos anos 90. Tive acesso à pornografia muito cedo. Foi, se eu não me engano, por meio de revistas e depois vídeos, DVDs. E aí, quando ganhei um computador pela primeira vez, foi também pelos vídeos online, né? E as imagens online. E no meu caso, perdura até hoje. Já faz 16 anos que eu me considero viciado, ou pelo menos que eu tenho consciência de que eu tenho esse vício. São 16 anos. E faz 5 anos que eu tomei consciência de que isso era um problema, e faz 5 anos que eu venho lutando para vencer essa questão. Eu não gosto mais de chamar como um problema, porque quando a gente coloca as coisas como problema, a nossa resposta emocional, psicológica, ela é outra, né? A gente começa a dar um nível de importância e pressão muito grande para isso. Mas hoje eu entendo que a melhor forma de lidar é a forma mais simples possível, embora ainda assim vai demandar esforço, vai demandar momentos onde você não vai querer continuar tentando parar com isso, você só quer se deixar levar. Então, acredito que a primeira coisa a se dizer é: não trate como um problema ou como algo excessivamente problemático que tire suas noites de sono, que te traga problemas maiores e cargas maiores e pesos maiores do que você já tem, né, com os efeitos que a pornografia traz. Então, comece a lidar com isso de uma forma o mais racional possível e o mais neutro possível, embora isso seja uma prática que vai demandar um certo tempo, mas dá para chegar lá, dá para chegar nesse nível. Porque é aquela história, né, de quando falam, não pense em tal coisa, e você só vai ficar pensando naquilo. Então, esse peso, essa pressão, vai te trazer uma ansiedade tamanha que você não vai conseguir falar para si mesmo: eu vou ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, enfim, 1 ano, ou eu vou parar com a pornografia. Porque em algum momento você vai recair, muito provavelmente, porque você está fraco ainda, mentalmente falando, para aguentar todo esse tempo até que você tenha uma recuperação e até que você comece a se sentir normal novamente e seu cérebro comece a entender que aquilo não faz mais parte de você. Então você vai recair, e quando você vier a recair, você vai sentir um peso, uma culpa até muito maior do que quando você não tinha consciência, por exemplo, de que a pornografia era um problema. E por que isso acontece? Porque você começou a dar um grau de importância tamanho que qualquer recaída vai te levar à frustração. E a frustração, salvo engano, já devo ter visto em algum lugar, alguma notícia, não li um estudo completo, mas eu vi uma notícia se referindo a tais estudos, falando que a frustração, ela tem efeitos deletérios no cérebro, ou seja, ela acaba sendo como uma lesão mesmo, quase como uma lesão física. Então, quando você trata a pornografia nesse peso, e você, consequentemente, por ter recaído, começa a se sentir frustrado, você está trazendo outro problema para sua vida, ao invés de trazer
uma solução, ao invés de trazer um caminho que vai te levar para um estado de entendimento maior ou até para a cura, né, que é o que todos nós estamos buscando. Então, só finalizando, trate a questão com leveza, trate com tranquilidade, entenda que você vai sim recair, que você vai sim passar por todo o processo de abstinência, que você, em razão disso, vai se deixar levar em algum momento. E não se sinta culpado. Tire a culpa de dentro de você. Se recair, tá tudo bem. A ideia principal é se manter firme, é procurar os motivos pelo qual você caiu, porque isso acaba sendo muito pessoal, acaba sendo uma trajetória de cada pessoa, né, de cada indivíduo, as razões que levam ela a fazer tal coisa, embora tenha algumas questões que possam ser generalizadas, tem outras que é só a pessoa se auto-entendendo, se auto-estudando, se auto-avaliando, que ela vai conseguir se livrar e dissipar isso dela para poder evitar recaídas futuras. Mas o principal no começo, não se culpe, tenha noção que você vai recair, se recair tudo bem. O principal é manter o foco e a sinceridade consigo mesmo de que você quer sair daquilo. Porque tem muita gente que acha que quer, só que a vontade de ficar e a vontade de continuar sentindo aquele prazer momentâneo, aquele orgasmo forçado, é maior do que de se curar do vício e de experimentar coisas maiores e melhores e ter outras experiências na vida. Um segundo ponto que seria legal falar também é sobre a substituição de hábitos, porque inclusive é uma técnica, né, entre aspas, para você lidar com qualquer vício, é você trocar ele não por outro vício, mas por alguma outra atividade que vai te demandar esforço, que vai te demandar tempo e que vai te manter, entre aspas, distraído ou focado naquilo que você está fazendo. Por exemplo, que talvez o pessoal por aí mais fale, né, os coaches, enfim, as pessoas que falam sobre o vício em pornografia, você trocar a pornografia pelo treino, por atividade física, ou trocar a pornografia por leitura, embora eu acho que isso não seja tão recomendado no começo, porque você ainda não vai estar com a atenção o suficiente para sair da frente da tela, seja do computador ou do celular, sentar a bunda em algum lugar, pegar um livro e ler. Porque a tua cabeça, como você vai estar querendo evitar aquilo, a tua cabeça vai toda hora te levar para, olha, vamos ver pornografia, mulher, não sei o que lá, enfim, cada um tem os seus gostos sexuais, mas a sua cabeça vai estar sempre te martelando para aquilo e você não vai conseguir focar no livro. Então, acredito que isso não seja algo tão forte no começo. Quando você já tiver um nível de atenção e de concentração melhor e conseguir desviar de certos caminhos e manter aquilo, né, manter essa força, aí beleza. Embora a leitura tenha que ser um hábito que você já tem que ter desde já, né, isso para a sua vida toda. Mas enfim, talvez a troca da atividade da masturbação por alguma atividade física seja ideal. Por quê? Quando você coloca um esforço físico dentro de determinado ponto aonde você está tentando buscar algum objetivo, você também vai ter uma recompensa em forma de dopamina e etc. Claro que não vai ser na mesma intensidade da pornografia, né? Porque a nossa vontade reprodutória talvez seja a vontade mais poderosa do ser humano para justamente perpetuar a espécie. Mas quando você coloca o esforço físico naquilo, seja corrida, seja musculação, seja algum esporte, e quando você finaliza aquela tarefa da atividade física, você também vai ter uma recompensa. Então isso é igualmente gratificante e também é uma forma de você começar a desviar as suas atitudes com relação ao hábito da pornografia. Então acredito que esse seja um dos caminhos ideais, pelo menos para quem está começando, para quem está tentando sair disso. Um outro ponto também que pode auxiliar nesse caminho da superação seria você se agarrar a algo maior do que você mesmo, tá? E aí, para quem é ateu, para quem, enfim, não crê numa força maior, e seja você cristão, seja você judeu, muçulmano, budista, hinduísta,
seja qual for a tua religião. Nós sabemos da força que o ser humano consegue imprimir através da fé e a força que ele consegue ter com isso para mudar a si mesmo e até para mudar vidas de outras pessoas, seja positivamente e também seja negativamente. Claro, tudo depende da intencionalidade de cada um. Mas você ter a fé e o entendimento da transcendência do ser, da missão do ser humano em algo maior, por exemplo, no cristianismo, no caso da salvação, no caso do budismo, da iluminação, por assim dizer, fica mais fácil você lidar com esses problemas, entre aspas, terrenos, né, que são mais baixos aqui do nosso planeta, do que se você não tiver nada, se você simplesmente for um cara ateu, né? Ateu, mas no sentido de não crer em nada, as coisas são como são, a gente nasce e morre e é isso, tá? Então, quando a pessoa tem a capacidade de se agarrar a um objetivo maior, transcendente do que a própria vida dela, ela consegue criar um senso de direção maior e ter forças, por razões maiores do que ela, para poder superar aquilo, tá? Então, se você tiver, pelo menos o interesse que seja, em algum tipo de espiritualidade, de se espiritualizar mais, isso pode servir como um bônus, como também algo a mais, um bloco a mais, né, nessa construção da recuperação e da superação do vício em pornografia. Outro ponto também, outra questão aí que a gente consegue colocar nessa fogueira da vitória sobre esse vício, né? Tudo que a gente puder acrescentar para nos melhorarmos vai servir como um aumento desse fogo, um aumento dessas chamas para você superar mesmo, para você transpor essa barreira que é o vício em pornografia. Mas enfim, escrever um diário. Se você não tem o costume de escrever, se você não tem esse hábito, seja escrever à mão, seja escrever no computador, passe a ter. Passe a ter, que isso intelectualmente já vai te destacar de outras pessoas. Hoje, quase ninguém lê, pelo menos aqui no Brasil, e basicamente ninguém escreve, a não ser mensagens na rede social, mensagens no WhatsApp. Isso quando escreve, né? Porque o brasileiro ele tem o costume de mandar muito áudio. Mas enfim, escrever é um ótimo hábito, tá? Isso para qualquer âmbito da sua vida. Mas fazer um diário, além de fazer com que você pratique a escrita, vai te trazer uma autoconsciência, vai te trazer para o momento presente e vai te servir como um terapeuta. Um terapeuta de si mesmo. Você vai colocar nesse diário tudo o que você está pensando, sentindo, e você pode fazer isso em qualquer momento do dia. Você pode fazer esse diário no papel, num caderno, num livro de anotações, e numa pasta de documentos no seu computador. Você pode digitar, pode escrever, mas você tem que escrever o que você está sentindo. Essa ação de passar para o papel, ou passar para o computador, dos sentimentos que estão dentro de você e que estão enchendo o seu coração, que é o que geralmente antecede uma recaída na pornografia, quando você tem uma consciência já de que aquilo é um problema, ele te alivia, ele tira aquela tensão psicológica e física, às vezes, do que você está sentindo. E você não precisa escrever de uma forma rebuscada, não precisa se preocupar tanto com formatação, pontuação, com português. Você só tem que escrever, só escreva. Deixa a sua consciência sair, por assim dizer. Sair, eu digo, sair da sua cabeça para o papel. E imprima nesse papel tudo que você está sentindo. Isso, com o tempo, além de desenvolver o seu hábito, seu raciocínio mental e as suas faculdades intelectuais, vai te servir também como terapeuta. E com o tempo você vai se entender e vai conseguir saber o porquê que você está sentindo tal coisa, por que você fez aquilo, o porquê que você não fez aquilo, né? Dependendo do que for. E você cria uma espécie de autobiografia. E com o tempo você vai conseguir rever hábitos, rever metas de vida, rever relações, rever tudo. É como registro mesmo de você mesmo.
E é importante ter isso, é muito importante. Bom, prosseguindo e também já em vistas de terminar, tem mais uns 3 pontos para falar, mas eu vou tentar condensá-los aqui. E os demais assuntos que são decorrentes desse tema maior eu faço e deixo para próximos vídeos também. Bom, outro ponto e outra ação que pode auxiliar muito na caminhada para a resolução do vício é você diminuir os demais superestímulos. O que seria isso? Os superestímulos eu considero tudo aquilo que vai te dar uma grande carga de dopamina de uma maneira rápida, fácil e barata, né? Que é o grande mal hoje da nossa sociedade, um dos grandes males, né? Como que isso acontece? Pode ser através do uso irracional e desequilibrado das redes sociais, com hoje os vídeos super curtos que puxam a nossa atenção para um tempo baixíssimo, para segundos. Então, cada vídeo que você vê é uma novidade, ou seja, é uma nova descarga de dopamina, levando as suas preferências de prazer mesmo para níveis muito altos, para uma régua muito alta, ou seja, você vai precisar de estímulos muito mais fortes para você sentir um pouquinho de prazer. Isso vai te tornando uma pessoa fria. Então, diminuir super estímulos seria... no meu caso, com relação à rede social, se você puder, eu excluiria. Mas diminuir o uso da rede social, cria um uso mais racionalizado, mais focado, mais direcionado para algo que te engrandeça. Comida extremamente gordurosa, extremamente doce, também que são as junk foods ou guloseimas, né? Eu sei que é bom, só que você também, se utilizar disso de uma forma mais pensada, também seria o ideal, porque a todo momento que você compensa alguma falta de prazer ou algum vazio dentro de você por meio dessa comida, você simplesmente reforça cada vez mais aquela atitude e você, por meio da comida, vai criando um novo padrão de prazer para você, que é um padrão muito alto, muito inalcançável, por assim dizer. Você não vai conseguir esse mesmo nível de prazer fazendo coisas básicas da vida, né? Como, sei lá, tomar água quando você está com sede ou caminhar ao ar livre, que seriam coisas mais leves e que também traz um nível de prazer, só que atividades mais simples vão acabar não gerando o mesmo resultado de dopamina, de prazer e de satisfação do que essas outras atividades que são mais, entre aspas, pesadas. A diminuição desses superestímulos vai nos levar ao outro ponto, que seria você começar a fazer atividades mais chatas e difíceis, por assim dizer. Essa atitude, essa ação, ela vai te levar a criar um teto, um mínimo dopaminérgico mais sofisticado, mais difícil de ser alcançado e que te traz mais próximo do dia a dia de uma pessoa com um cérebro normal, por assim dizer. Por exemplo, fazer atividades chatas, né, seria o quê? Você varrer, passar pano na sua casa, limpar seu quarto, limpar a sua casa, limpar o banheiro, limpar seu carro, limpar sua bicicleta, ou levar o seu cachorro para passear. Qualquer atividade que não demande uma interação muito rápida e que não também te traga uma satisfação muito rápida. Então, fazer as atividades mais chatas e mais difíceis, ela vai te obrigar a ter um esforço maior para ter uma recompensa proporcional ao seu esforço. E aí também vai entrar atividade física, conforme já falei, e outras questões que você pode ir adicionando ao seu dia a dia para se desafiar, né? Outro exemplo também seria, sei lá, tomar banho gelado. Tomar banho gelado, para a maioria das pessoas, é uma atitude muito difícil, porque você vai sair de uma espécie de zona de conforto, de um relaxamento que o banho quente traz, para uma situação, entre aspas, de perigo. Seu cérebro vai entender o banho gelado como um perigo. Só que sempre ao final do banho gelado você vai sentir uma satisfação de ter conseguido finalizar aquilo e seu corpo vai começar a se aquecer. O banho gelado ele é mais complexo do que isso, daria para fazer um vídeo inteiro sobre. Talvez futuramente eu fale mais sobre. Mas a ideia é você forçar
a fazer tarefas difíceis e mais complexas, isso também pode ser de nível intelectual, de escrever alguma coisa, de realizar algum trabalho, caso você trabalhe de maneira intelectual, você fazer um trabalho que está ali pendente, um trabalho chato, isso também vai te ajudar. Só que você fazer isso de uma forma consciente e forçada. Essas coisas vão acabar te obrigando também a parar de procrastinar, por exemplo, com relação a coisas que você vai deixando para o dia seguinte ou deixa para a última hora. E voltando para a nossa questão da dopamina, você vai começar a ter mais razão e mais motivação e mais facilidade também para fazer as coisas difíceis. E isso vai reverberar, vai desaguar na facilidade de evitar recaídas. Isso acaba sendo uma consequência lógica, né? Bom, e o último ponto, aqui só para realmente finalizar, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, só que também um dos mais complexos de se entender e de se aplicar, que é entre momentos de gatilho e momentos de tomar uma atitude em decorrência desse gatilho, você achar um meio termo entre essas duas ações e conseguir racionalizar o momento e você conseguir dar um passo para trás para avaliar a situação. Isso é muito difícil, isso vem com prática e isso é o que me fez ficar mais tempo sem recaídas ou sem acesso a conteúdo pornográfico. Porque é um estado que vai te jogar no presente. E você vai, consequentemente, com o tempo, você vai se acalmando. Então, como que funcionaria isso? Assim que você tiver algum tipo de estímulo ou gatilho para realizar alguma outra ação, aqui no nosso contexto, uma ação voltada para a recaída com a pornografia, você simplesmente dá um pause, respira, tenta se interiorizar e pensar por que aquilo está acontecendo, por que você está fazendo aquilo, se vale a pena mesmo você fazer isso e se você realmente quer continuar com aquela ação. Isso, na maioria das vezes, vai fazer com que você pare e não faça essas ações. Uma outra forma de expressar essa atitude é você tomar ações físicas. Eu tive tal estímulo, tal impulso para fazer alguma outra coisa, só que eu não vou fazer. Eu consegui perceber, eu parei e eu simplesmente me levanto ou saio da onde eu estou ou paro de fazer o que eu estou fazendo e vou fazer uma tarefa completamente diferente. Vou falar com alguém, vou me aproximar de alguém, vou, fazer 10 flexões, fazer uma barra, vou cortar essa ligação entre estímulo e resultado, que seria a recaída. Quando você começa a fazer isso com o tempo, você vai ter um autocontrole muito maior sobre outras atitudes da sua vida. Se você é uma pessoa colérica, que sente raiva muito fácil, você vai pensar 1000 vezes antes de tomar qualquer outra atitude e, consequentemente, você vai deixar de vivenciar fatos ruins da sua vida simplesmente porque você teve 1 segundo de lucidez para pensar se aquilo valia a pena ou não. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Então, a gente consegue ter um controle muito maior sobre estímulos e resultado. E, consequentemente, a gente consegue ter um controle muito maior, uma autoconsciência sobre nós mesmos. Bom, como eu já disse, esse é meu primeiro vídeo. Tem muito assunto ainda para falar sobre tudo isso que nós falamos. São mini assuntos dentro de outros mini assuntos que vão chegando em temas cada vez mais amplos e também mais complexos. Claro que eu vou buscar explorar outras temáticas também que, querendo ou não, vão acabar desaguando no nosso assunto de hoje. Mas eu vou finalizar por aqui. E foi muito legal essa experiência de compartilhar essas questões com vocês. Eu realmente espero que isso possa fazer a diferença na vida de alguém. E se você ouviu até aqui, eu agradeço. Eu gostaria de pedir que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal e que você também, se você achar que deva compartilhar com outra pessoa, que isso possa ajudar alguma pessoa que você conhece, mande para ela, para que também a gente possa
criar uma comunidade de ajuda, uma coisa mútua, né? E também eu gostaria de pedir que você deixasse o seu comentário com relação à sua experiência, se você passou por isso, se você tem algo para compartilhar também que possa ajudar outras pessoas. Acredito que as pessoas se fortalecendo, a gente consegue criar um nível de transformação e de cura muito grande que a gente não consegue nem imaginar o quanto de pessoas e quanto de vidas a gente pode impactar. Mas é isso daí. Muito obrigado.